Eu não tive essa questão de efeito sanfona. Meu cabelo tá... Eu passei um laque pra gravar hoje. Porque eu acho que sanfona é só quando a pessoa é mais gordinha e emagrece, não é isso? Ou não? A pessoa emagrece, engorda, emagrece. É o meu nome. Aquela meu eu só engordei mesmo, sacanagem. Eu engordei na pandemia. Eu não perdi tudo que eu engordei na pandemia. Mas efeito sanfona eu não tive, não.